ESPN FC BR. Que lição esse Flamengo tem que tirar da partida contra o Palmeiras para jogar o Mundial de Clubes? E antes de pensar em Real Madrid, é bom pensar na semifinal, Al Hilal ou Wydad Casablanca. Meu presidente, boa noite para você. Vamos embora começar essa resenha aqui? Vamos sim. Boa noite, Dani, Fernando. Prazer estar com você aqui no clube. Pascoal. Vamos aí. Pascoal, não sei se eu chamo de você de artista ou é o abençoado que está lá atrás, que é o artista. Aquele é o artista. Aquele é o artista. Aquele é um artista. Então, boa noite a todos. Boa noite ao fã de esportes que também vai nos acompanhar. Temos bons assuntos aí sim. Acho muito interessante a gente questionar sobre o Endrick, né? Ver o que está acontecendo. Poxa, já era para estar fazendo mais gols ou menos. Craque, tudo indica que seja. Agora, eu gostei dessa história, desse comentário bovino aí do Lucas. Eu acho que eu vou discordar do Pascoal. Pelo comentário dele, é capaz dele não topar isso. Mas se for por produtividade, eu acho que o Santos não faria um mau negócio, não. A gente conversa disso daqui a pouco. Tem coisa na vida que é melhor perder do que achar. Ih, rapaz, Lucas Lima, contrato de produtividade, sem gasto pro Santos, sem custo nenhum. Mas eu vi que o abençoado lá na casinha dele já fez uma movimentação assim interessante. Eu quero entender o que ele se movimentou, o que houve aí, Zinho? Não, é que quando o nosso presidente, um beijo pra ele, por isso que eu amo o presidente, ele discordou do Pascoal, eu vibrei aqui. Delícia, muito bom. Não é só você, já deu na canela do Pascoal. Já deu na canela do Pascoal. Não é só você, já tem mais um, mas tudo bem, faz parte. Mas Pascoal, eu te amo, Pascoal. Eu achando que era pra falar alguma coisa do Lucas Lima. Fernando Campos. Tá, agora sim, agora vai ter um pouco mais de paz, de calma no programa. O apaziguador Fernando Campos. Há controvérsias. Não coloca essa pressão em mim não, viu? Mas é um prazer estar aqui, viu, Dani? Muito boa tarde. Boa noite já, né? Boa noite. Boa noite também, presidente Mauro Naves. Prazer estar trabalhando pela primeira vez aqui no programa com o Mauro, Pascoal e nosso Tetra, né? Nosso querido Tetrazinho. Vamos pra cima. A gente não chega a estar mal acompanhado aqui não, né? Dá uma olhadinha pro lado da mesa. Estão bem parado. Vencemos na vida? Vencemos na vida. É isso. Só uma coisinha. A senhora perguntou que o Flamengo está falando em contratar 2 laterais, um volante, pelo menos um volante e 2 atacantes de beirada. Não sou eu que estou pedindo, não. Tá, senhora? Não, nada. Não. 2 de beirada? Não, são 2 atacantes de beirada, um volante e 2 laterais. São 5 jogadores. Caramba. Gente, vou fazer uma perguntinha pro senhor que está em casa. Se o Flamengo está precisando de 5, e o Santos? É osso. Rolou até um silêncio aqui. E o Vasco, que a gente vai falar daqui a pouco, que perdeu para o Volta Redonda. Já vou chegar nesse pacote aí do Oswaldo Pascoal, que o Flamengo realmente está começando a citar nome. O treinador, o Vitor Pereira, depois do jogo, já falou que precisa de peças. Mas antes, a Supercopa ainda está rendendo, porque o presidente Rodolfo Landim, o Flamengo, entrou com um pedido pelo afastamento do Rodrigo D'Alonso e também do Wilton Pereira Sampaio, os árbitros desse jogo. Vamos ouvir o Landim. Landim, deixa eu te perguntar, sobre essa questão da Supercopa, teve muita polêmica a respeito daquele gol do Palmeiras, o gol do Gabriel Menino. Queria saber se o Flamengo pretende ir à CBF ou fazer alguma coisa aí a respeito. Não vou antecipar nada, mas me aguardem pouco tempo que vocês vão ver. Tá aí, depois disso, depois dessa entrevista, já saiu ali o pedido de afastamento dos 2 árbitros. E aí, Pascoal, é exagero? Houve ali uma questão de arbitragem? Realmente deu debate aqui, não só o lance do Mike, mas também a falta fora da área antes do pênalti no Arrascaeta. É para afastar ou não é? Olha, eu acho que nesse aspecto de arbitragem, nesse aspecto de reclamação, tem uma figura no mundo jurídico que chama jus esperdiandi. Você tem o direito de espernear. Jus esperdiandi. Você pode espernear. Em latim, você tem o direito de espernear, de reclamar. Então, o Flamengo está reclamando, está protestando. Assim como o Palmeiras manda DVD, manda ofício, aí o Abel diz que não adianta mandar ofício, tem que ir olho no olho. Não é isso que o Abel falou para o presidente do Palmeiras? Não adianta ficar mandando ofício, tem que ir olho no olho, porque a arbitragem... E-mail, ele falou em e-mail. Ah, ele falou e-mail? O do Palmeiras falou e-mail, Então, tem que ir olho no olho e tal, na arbitragem, então, essas coisas tudo. Então, tudo isso, o que é? Jus esperneando. E outra coisa, no futebol, ninguém reclama do jogo que acabou.
O jogo que acabou, acabou. É pro próximo. Porque isso me foi ensinado por Nelsinho Batista, que eu tenho um carinho enorme por ele. Nelsinho é um cara espetacular. Quem teve a oportunidade de conhecer, o Maurão, acho que o Zinho deve ter trabalhado com ele, conheceu. O Nelsinho é um cara espetacular. Aí um dia perdeu, ele era técnico do Corinthians, perdeu um jogo e tal. Aí estava aquela confusão, porque isso aqui, porque aquilo. Ele falou assim: Pascoal, não adianta nada disso que eles estão fazendo aí. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão reclamando para o próximo jogo. Ninguém. Justo esperneante. Você tem o direito de espernear. Você tem o direito de reclamar. Você pode protestar. Está escrito na Carta Magna. Você pode protestar. O protesto, a reclamação, a veemência, ela é livre. Você tem o direito de reclamar. Agora, se a CBF vai aceitar ou não, esse é um outro caso. Sim. E normalmente a CBF não aceita esse tipo de pressão. E quem comanda a arbitragem não aceita esse tipo de pressão. Nem do Flamengo, que é um gigante, nem do Palmeiras, que é outro gigante, nem do Corinthians. É só você ver os acontecimentos múltiplos que acontecem no futebol brasileiro. E quando começar o Campeonato Brasileiro, esse só foi o primeiro confronto nacional, hein? Imagina quando começar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, é reclamação todo dia. Então é só o direito de protestar. Vai adiantar alguma coisa? Não. Fala, Zinho, a gente não te ouviu aqui, mas repete pra gente, por favor. Não, tô entendendo tudo que o Silvio Pascoal falou, mas é bom não escalar esse hábito ou o cara do VAR no próximo jogo do Flamengo, né? Isso a CBF pode fazer. Eu acho que assim, o Palmeiras mereceu a vitória, ponto. Primeira coisa é essa. O Palmeiras mereceu o título. Não acho que foi esse erro, que é discutível. Cada um tem a sua opinião. Nós já debatemos muito se estava impedido, se influenciou, se não influenciou. Eu parto do princípio: Palmeiras foi melhor e mereceu vencer. Agora, o Flamengo tem o direito de reclamar. Sim. Na minha opinião, ele errou. Claro, todo o direito. Tanto no lance do pênalti a favor do Flamengo, como no gol que ele deu para o Palmeiras. Ou seja, ele errou para os dois times. Então, assim, se o Palmeiras perde o título, o Palmeiras tinha o direito de reclamar também. Para mim, foi falta do Arrascaeta em cima do Zé Rafael. Aí o Flamengo, que perde o título, reclama. Eu, se sou o dirigente lá, sou o cara que escala a arbitragem, eu demoro um pouquinho para botar o Wilton, que é bom árbitro. Eu demoro, eu espero um pouquinho para botar ele novamente para apitar jogo do Flamengo. Ô Zinho, posso fazer apenas me intrometer no seu comentário? É o seguinte: quantas vezes a gente já viu no futebol brasileiro a gente dizer o seguinte: olha, o pessoal da arbitragem está querendo desafiar a inteligência dos outros. Porque o árbitro erra numa semana e bota o cara não uma semana, pula uma, na outra semana já bota o cara para apitar de novo. O jogo daquele mesmo time. Quantas vezes tem esse desafio? Sim. E a gente fala aqui, eles estão desafiando a capacidade das pessoas de analisar o acontecimento. E aí, invariavelmente, dá problema de novo. Então, eu não descarto isso que o Zinho está dizendo. Deixa ele, vai 2, 3 jogos, fica fora. Mas, Zinho, ele vai apitar jogo do Flamengo, jogo grande de Campeonato Brasileiro. Flamengo e Atlético, Flamengo e Corinthians, Flamengo e São Paulo, Flamengo e Fluminense. Ele é um árbitro, ele é muito neutro, porque ele é um árbitro de Goiás. Todo mundo, né, também. Eu estou falando isso até para proteger o árbitro. Porque, vamos dizer, ele vai apitar o próximo jogo. Vai ser motivo de debate, vai ser motivo de especulação, já vai ficar... Se ele erra a favor do Flamengo, já vai falar, tá vendo? Foi pressionado, por isso que agora beneficiou. Então, assim, é até para proteger. Porque foi tema de debate esse lance, que eu acho que assim não é um erro grotesco, porque dividiu opiniões. Não, você mesmo... Para você mesmo foi gol. Para mim foi gol, para mim foi gol normal, para você tem discussão no lance. O Everton Ribeiro, que é um cara tranquilo, deu um empurrão nele no jogo, vocês viram isso, não? Sim. O quê? O Everton Ribeiro, que é um cara tranquilão, deu um empurrão nele na hora da expulsão do técnico do Palmeiras.
porque o tempo estava passando e ele foi lá e aí bateu boca com o árbitro. Sabe, tem coisas que a gente tem que analisar. Mas isso prova que a arbitragem também não foi bem em campo. Para um jogador como é o Everton, perder a cabeça, sim, né? Ter uma atitude um pouco mais ríspida. Controlar o jogo. Exatamente, é sinal de que ele não controlou a partida. Não é bom dar uma acalmada? Tipo assim, deixa o Flamengo jogar, você apita uma outra coisa ali? Eu concordo 100% com o Zinho. Mas você tem que preservar até o árbitro. E você também não vai dar margem para gerar mais uma pressão, né, para o Flamengo. O Flamengo vai ficar insatisfeito. A questão é, o Wilton, ele é considerado um dos melhores árbitros do país. Né? A gente fala na escala, a gente vê isso, né? Foi um cara que foi para a Copa do Mundo. Só que a bronca do Flamengo com o Wilton não é só por conta da Supercopa agora. Há muito tempo que a gente vê, principalmente a torcida do Flamengo, reclamando muito das arbitragens, né, do Wilton em jogos grandes. Só que ele vai, naturalmente, como o Pascoal falou, ele vai ser árbitro de jogo grande. Na escala, ele está na primeira prateleira do futebol brasileiro. Não só do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. Agora, eu entendo, faz parte do jogo, da política interna do futebol, o posicionamento do Flamengo, ir até a CBF. Não é só o Flamengo que faz isso. Não, claro que não. Só que faz parte, a gente sabe como é que é o futebol. Né? E até para você dar uma satisfação para o seu torcedor que está insatisfeito com isso. Eu acho um pequeno exagero. Por que eu acho um pequeno exagero pedir o afastamento? Porque nesse lance, especificamente, por exemplo, o Pascoal acha que foi gol. O Zinho acha que teve interferência. Eu também, Mauro também. E aí a gente escuta até comentaristas de arbitragem, você não tem uma opinião unânime. Você tem uma opinião um pouco mais dividida. É um lance interpretativo. Não é um lance que você cravou. Isso é um erro grosseiro, muito grave. Esse mesmo, jogador durante o jogo, o Wilton mesmo, durante a fala do VAR, por 2 vezes interfere e fala: o Mike não atrapalha a ação dos jogos do Goiás, ele não vai apitar. Perfeito? Porque ele é de Goiás. O outro árbitro que foi para a Copa do Mundo, ele é de São Paulo. Então já tira ele de 4 jogos nacionais. Entendeu? 5, né? Tem o Bragantino na Série A também. Aí você começa, por exclusão, perceber que ele vai ser muito acionado no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil também. Ô, Mauro, mas se conseguir que ele não apite alguns jogos do Flamengo em sequência, já é alguma coisa. Já valeu o Flamengo ter ido à CBF. Eu acho que até para poupá-lo, né? Mas não dá para escondê-lo. Vários grandes, vários clássicos e tal. Aí você vai tirando este cara, tirando. Vai que o Palmeiras também diga que resolveu mandar um e-mail lá para afastá-lo também por conta do lance do Arrascaeta com o Zé Rafael. Aí você vai pegar, teoricamente, o melhor do ano até o ano passado, o cara que foi para a Copa, você já vai tirar dos jogos do Flamengo, vai ficando difícil. Agora, não vai pôr logo na primeira rodada ele no jogo do Flamengo. Claro. Dá um tempo, deixa passar isso. Dá umas 38 rodadas, assim. Pior que eu não duvido que isso aconteça. Não, porque a primeira rodada... isso aconteceu quando é que é a primeira rodada do Brasileiro? Em março? Abril, né? Abril, eu acho. Né? Abril? Até abril, gente, já passou muita água embaixo da ponte. Mas a hora que ele foi escalado, calo na geladeira. Ele não é um árbitro qualquer. E eu concordo com o Fernando, que este lance dividiu a opinião. Dividiu geral, de comentaristas, de comentaristas específicos de arbitragem e tal. Então não foi um erro crasso pra você falar, nossa senhora, ele estava muito mal. Não estava. Foi um erro. Porque a gente já viu a CBF acatar pedidos de afastamento, não pelo clube, né? Mas pelo erro e gravidade de erro. E aí sim a CBF... Ela afasta quando ela vê que tem um grande absurdo. Mas ela não deve ter achado que foi um grande absurdo, porque todo mundo do VAR concordou com o que ele colocou. E os áudios, né? Entendeu? Os áudios que estão lá no VAR e foram divulgados, etc., me dá a impressão, então, que a turma lá da CBF que cuida disso achou que o gol era válido. Gente, então, assim, não vai puni-lo por isso. Mas afastar do jogo do Flamengo... Eles falaram de tudo naquele áudio. Ei? Oi? Eles falaram de tudo no áudio. Primeiro eles começaram possível interferência. De opinião, comentar o jogo, pessoal. Eles foram comentaristas, eles cornetaram, foram torcedor. Acho que o Santos vai mandar um e-mail lá também, pedindo o afastamento dos caras que cornetaram ele. Não é função dele. Vocês estão lembrados de um Palmeiras 16 de abril começa o Campeonato Brasileiro. 1º de abril? 16 de abril. Vocês estão lembrados? Já bateu o tiro de meta? Vocês estão lembrados disso do ano passado? Desse especificamente não, Pascoal. Mas eu lembro de alguns depois, que são bem absurdos. Isso aí a gente refresca a memória. Tem o áudio do VAR desse jogo. Isso não é falta, não? Que isso? Não, falta... Ozinho, repara onde é que está o árbitro nesse lance. Repara onde está o árbitro nesse lance.
Ele está com a visão completamente limpa. Não tem nada ali, ó. Não tem nada na frente dele criando obstáculo para ele. Ó, nesse ângulo até melhor. Ó. Ele está com uma visão limpa. Ele não faz nada, não tem menção nenhuma. Por quê? Na Copa do Mundo, ele não apitou esse tipo de lance como falta. Sim, e aí como é uma questão... Eu vou dizer para vocês o que eu penso, já disse ontem. Isso aí para mim é falta. Porque ombro no ombro não tem falta. Empurrão no braço é falta. Ombro com ombro é disputa, o mais forte fisicamente vence. O empurrão não é disputa, porque ele não quis matar. Olha, eu vou falar um negócio. Antes que a gente entre na questão de padronização de arbitragem, porque aí a gente vai ficar aqui uns 3 anos mais ou menos discutindo. Não tem padronização. É isso. Porque é isso. Se não foi na Copa do Mundo, o ideal é que não seja em lugar nenhum. Então, vai ficar claro que isso passa a ser permitido dentro do campo. Entendeu? A questão é, no outro lugar não é, um árbitro apita, o outro não apita. Ou seja, vocês querem fechar? Porque aí eu quero falar do pacotão que o Pascoal ficou horrorizado com a quantidade de contratação. O que teve de novidade? Nada. Nós começamos o futebol brasileiro com o principal jogo do ano e o assunto é o VAR. Polêmica de arbitragem. A arbitragem é o VAR, então ao invés de ficar ressaltando, o Palmeiras ganhou a taça já tá lá, hein? Isso, Palmeiras ganhou, é bom lembrar, porque às vezes as pessoas esquecem isso. O Palmeiras levantou a taça, o campeão da Supercopa é o Palmeiras, exato. Então, ao invés de ficarmos falando... Eu comecei falando que o Palmeiras mereceu. Mereceu mesmo. Não, mas ao invés da gente estar falando só disso, e aí sim, agora a gente vai entrar no assunto, e esse jogo aí, o Flamengo, que vai para o Mundial, o que ele pega aí desse jogo e tal? Não, nós estamos falando do VAR e vamos falar o ano inteiro, acho que infelizmente, né? Não tem como. Esse jogo vai durar o ano inteiro. Primeiro pelo jogo que foi, né? O que é pior, o VAR Primeiro pelo jogo que foi. E depois, por conta de todos esses aspectos das lambanças da arbitragem. O Zinho, por exemplo, achou que a arbitragem foi muito ruim, que o árbitro foi muito permissivo, né? Que tomou trombada. Toda vez que eu vejo o árbitro tomando trombada, peitada de jogador, eu acho que é um desaforo pro árbitro, cara. Eu acho um desaforo. Acho um desaforo, porque não é possível que o Zinho era um cara que reclamava. O Zinho era chato com a arbitragem. Ele reclamava, mas ele tinha categoria na reclamação. Ele tinha categoria para reclamar. Até hoje. Ele não dava trombada no árbitro. Ele vinha e falava para ele assim: olha o que você fez. Mas reclamava. Chato demais, mas tudo bem, faz parte. Boa. Fernando, vem cá comigo num outro negócio. Coloca na tela aí pra gente, por favor, a declaração do Landim, numa outra entrevista que ele deu agora também, depois desse jogo de Supercopa. Aí já falando de outro assunto, né? Já projetando o futuro, já falando de Mundial de Clubes, do que o Flamengo precisa fazer para vencer esse Mundial. E o Landim acha o seguinte, abre aspas, eu acho que em 2019 nós tivemos um jogo muito duro com o Liverpool, mas o fato é que estávamos em final de temporada e o nosso time cansou. A gente precisou substituir algumas peças que eram fundamentais no elenco. Acho que nós não tínhamos um banco à altura, com todo respeito aos jogadores que a gente tinha. Hoje o Flamengo tem um elenco com peças de reposição mais à altura do time titular. Eu concordo com ele. Eu acho que o banco do Flamengo hoje é melhor. Só que talvez... ainda tem mais, não acabou não, tem mais um trechinho aí. Nós chegamos muito cansados para jogar aquela final, era uma final de temporada, agora o problema é o contrário. Estamos começando a temporada e com um técnico novo que está fazendo seus ajustes. E o ponto para mim é esse aí. É como é o encaixe desse time hoje. Sim. Porque ele tem mais peça de reposição, mas ele tem menos automatização no sistema de jogo do que tinha em 2019. Não dá nem para comparar. Aquele Flamengo de 2019 foi um esquadrão histórico, né? Tanto que fez o que fez. É um time que vai ser lembrado para sempre por tudo que ele jogou. Era um time muito encaixado com o Jorge Jesus. E agora você tem um Vitor Pereira chegando, depois de um ano que o Flamengo foi campeão. É importante lembrar, o Flamengo foi campeão com o Dorival de Copa do Brasil e de Libertadores. Aí você vem com o Vitor Pereira, início de temporada, perde um jogador muito importante que equilibrava o time no meio campo, que era o João Gomes. Sim. Sem a bola, ele é um cara que se sacrificava muito pelo time. Não era só isso, né? Além de ser uma máquina de pressionar, tinha qualidade também para sair jogando. E você tem ideias diferentes de um novo técnico. Isso precisa de tempo. Mas o que a gente está vendo, pelo menos com o recorte do jogo grande da temporada contra o Palmeiras, é um Flamengo que se mostrou desorganizado. É natural que esse time ainda não esteja voando fisicamente, e com o tempo isso deve acontecer, mas eu vi um Flamengo muito espaçado, buracos no meio campo.
dificuldade muito grande sem a bola na hora da marcação, não chega tão ajustado como a gente viu em 2019. Aquele time do Flamengo em 2019, ele passava mais confiança, até do que o Flamengo do Dorival na última temporada, que foi campeão de 2 títulos Aquele Flamengo pesados. de 2019 vai ser difícil de repetir, né? Sim. O encaixe Naquela que existia. também Não só no Flamengo, né? O de 2019, elogio sempre pelas conquistas e ganhar com aquelas 2 bolas do Gabigol, espetacular na Libertadores da América. Agora, o time também não foi uma máquina desde a chegada do Jorge Jesus. Demorou um pouquinho. Teve aquele jogo lá no Equador que a torcida invadiu o saguão do hotel para dar pressão nos jogadores no Jorge Jesus. Ou vocês estão esquecidos disso? Não, contra o Emelec, não é? É. Sim. Aí no jogo de volta, eu tive a honra e o prazer de estar ao lado do Zinho, comentando esse jogo no Maracanã. Uma das coisas mais emocionantes que eu vi na minha vida, o que a torcida do Flamengo fez naquele dia. O Zinho pode falar. A gente se arrepiou lá na cabine, porque a torcida levou o time na mão, no colo. Aquele dia o Flamengo se classificou, porque a torcida do Flamengo classificou o time. Aquele dia foi no peito, foi na raça da torcida que o time se classificou. Agora, aí engrenou. Quando você soltou o balão no São João, quando você solta o balão, aí você fala, ih, pegou no breu. Quando pegou no breu, porque o balão faz uma tocha e você enrola a tocha e o breu fica por dentro. Quando pega no breu, faz a temperatura aumentar, aí o balão sai. Você não soltou o balão. Agora não pode soltar não mais, pode, né, gente? Não pode soltar balão. De Mas quando faz a gira do pegar no breu é o seguinte, é que pegou no breu, o balão subiu. É o time do Flamengo, pegou no breu, pum, subiu. Aí o time ganhou o que ganhou. Sim. E com o Jorge Jesus sendo glorificado pela torcida do Palmeiras, do Flamengo, até hoje. E não à toa, né? Se você falar, JJ vai buscar os caras, cadê eu vou buscar? Eu tô com o meu carro aqui. Tá precisando de um carro, eu vou buscar. Tá precisando da passagem, tem gente que dá. Quão distante é a engrenagem de hoje para essa de 2019? A mecânica é muito diferente. Sim. A mecânica de jogo é completamente diferente. Primeiro que o Flamengo não consegue fazer a pressão na saída de bola que aquele time fazia. Sim. Segundo, há um grande espaço entre os meias de criação e o único volante do time do Palmeiras, do time do Flamengo, que é o Thiago. O Thiago fica isolado praticamente ali para fazer a marcação, porque o Gerson ainda não está bem colocado nesse contexto. E não está voando ainda fisicamente, né? Se ele vai jogar como terceiro meia ou se ele vai jogar como segundo volante. Isso não está bem encaixado. E a defesa do Flamengo, a gente sabe, mesmo tendo o Léo, que é um jogador de muita velocidade, boa recuperação na zaga, ele não dá para expor a zaga do Flamengo. E os laterais do Flamengo passam muito. Passam muito. Sim. Então, tem que ter compensação. Outro dia a gente discutiu. Para jogar o lateral direito X, o lateral esquerdo tem que ser o Y. Para jogar o lateral esquerdo Y, tem que jogar o outro na lateral direita. Para ter uma compensação, um balanço. Isso está faltando para o time do Flamengo. São ajustes que isso só... Vendo ali, né? É o presidente falando que esse time chega mais pronto. Eu não sei se esse seria o termo. Eu entendo que ele está... Quando ele fala no lado físico, sim, o outro estava cansado e tal, mas quem estava pronto era aquele de 19, eu acho. Aquele estava pronto, tinha acabado de ganhar tudo, tal. Mas não fez lá esse grande jogo contra o Liverpool, etc. E o torcedor ainda deu uma cornetada nas mudanças que o JJ fez no segundo tempo daquele jogo contra o Liverpool. Achando que ele mexeu errado, enfim, e tal. Mas é o que tinha. E aí o presidente tem razão, dizer, olha, agora nós temos um banco mais qualificado do que o JJ tinha naquele jogo. Então, poderá fazer mais mudanças. Mas pronto esse time não está, né? Porque ele mesmo ressalta aí que o técnico está chegando. Teve este jogo aí como exemplo, apenas esse jogo. Porque o próximo também contra o Boa Vista não é parâmetro para nada. Acho que vai fazer aquela mesclada que fez contra o Nova Iguaçu, põe 4-5 no primeiro tempo, põe outros 4-5 no segundo tempo, para que os caras ganhem um pouco de ritmo e tal, mas não vai começar com o time todo titular. O teste era este jogo aí. Aí, obviamente, que o técnico está vendo o que tem que fazer. O Landim botou uma pressão no treinador, hein, mano? Porque assim, teve espaçamento. Aí, olhando para a parte tática, que o Vitor Pereira está olhando, você pega alguns quadros abertos assim do Flamengo, há um espaço enorme entre o meio e a defesa. Tudo aberto no meio campo, né? Muito aberto, muito aberto. Então, essas coisas ele vai tentar corrigir. Agora, já é na semana que vem, né? Já é na semana que vem. Tá muito em cima. Tem muita qualidade. Acho que esse aspecto de estar começando a temporada do Palmeiras passa a ser um ponto positivo pensando no Mundial. Falar,
Tá vendo? Não dá para jogar de qualquer jeito, não. Tem que ter mais entrega, e isso possa até fazer com que os caras joguem com mais vontade. Ao longo da temporada, acho que você está falando de reforço, seria ao longo da temporada. Aí, não sei, o reforço pode ser até o técnico, se ele for mal lá no Mundial, ele também dançar, não sabe o que vai acontecer. Depende do... Já temos um profeta do Apocalipse, hein? Não. Eu? Vocês já estão cavando assim, a cova do Vitor Pereira, é isso? Não estou cavando, não, mas assim, a gente já viu ontem depois, domingo, 8 horas nem precisou ser domingo, no sábado após a derrota, já começaram os memes, as brincadeiras, se o Mundial não vier, a história da sogra e tal. Não sou eu, não, é o torcedor do Flamengo que já começa a olhar, e aí, tal, enfim. Claro que ele não quer, está muito cedo, tem que dar tempo para ele, é evidente. Mas, se não for bem, se não passa da semifinal, imagina. Se ele não passa da semifinal do Mundial, a pressão é enorme. O Abel não passou da semifinal e não teve problema nenhum. O Palmeiras foi não passou da semifinal do Mundial e não teve problema nenhum. Mas voltou, é diferente, né? Ele era o treinador que tinha ganho a Libertadores. O Vitor Pereira não, ele pega um trabalho agora... Dani, a direção também do Flamengo, ela tem que entender o risco que ela quis passar. Sim. Porque tinha um técnico campeão lá, quis mudar o técnico, veio um novo técnico, você tem que dar tempo. Ele já chega no início de temporada e tem um jogo grande contra o Palmeiras, rivalidade absurda, perdeu. Poderia perder, o Flamengo tinha certeza que ia ganhar. Mas se tinha que mudar no começo da temporada. Porque se muda no meio da temporada, a gente reclama. Agora que mudou no começo da temporada, ok, assumiu um risco, mas... Sim. Então, se tinha que mudar naquele momento. Eu concordo com isso. Só que se o Flamengo não vencer, como não venceu a Supercopa, e não vencer o Mundial, que é difícil você vencer, também não acho que seja motivo para você, Vitor Pereira, tá demitido. Foi um risco que o Flamengo quis seguir. O calendário do Flamengo é refém do sucesso do clube na última temporada. E agora você tem que dar tempo para o técnico trabalhar as ideias dele, né? O time ainda não está voando fisicamente com o início de temporada. Acho que tem que ter um pouco de paciência. Então, já se sabia que os desafios seriam enormes no início agora. Exato. Que não ia ter tempo do time estar pronto, etc. Tinha três baita competições, né? Sim. E perdeu um jogador que era crucial para o time. Eu acho que o João. Eu acho que o João Gomes era crucial pro Flamengo na última temporada. Ozinho, é curioso quando a gente fala em reforço para esse Flamengo, né? Porque parece um absurdo, parece uma heresia se você pega o elenco que tem ali. O Vitor Pereira, com o tempo, olhando o trabalho que ele fez no Corinthians, eu acho que ele dá conta de montar, de modelar esse elenco para ser competitivo, mesmo sem essa peça específica. Mas a verdade é que nenhum dos volantes tem a característica do Joãozinho. Mas eu acho um absurdo acreditar ao sucesso do Flamengo na temporada a busca de contratação. Esse elenco que está aí do Flamengo é aclamado por todos como o melhor elenco do futebol sul-americano, no mínimo. Né? E já teve enquete que o elenco do Flamengo, em alguns campeonatos, brigaria para o nosso ambiente. Vocês estavam falando muito do elenco de 2019, tem que para o nosso ambiente. Vocês estavam falando muito do elenco de 2019. Tem que Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, todos que estavam lá, são 4 anos a mais. Sim. E alguns jogadores já com acima de... o Felipe Luiz tem 35, 36 ou mais. Aquela época lá, os jogadores estavam buscando... Eles ganharam a Libertadores e proporcionaram chegar à Libertadores. Mas eles estavam construindo essa história no Flamengo. Então, a fome é diferente. O desejo é diferente. Então, assim, a gente está falando de um elenco que conquistou tudo e que a pressão não é em cima dos jogadores, é só em cima do treinador. E isso acaba dificultando o trabalho do treinador. Porque, assim, os jogadores... Eles estão num patamar, esse elenco do Flamengo, de que assim, eles não são cobrados como os caras que estão chegando. Não sei se eu estou me fazendo entender. Eu quero dizer o seguinte, ninguém fala do jogo dos atletas em campos. O Arrascaeta não jogou bem, o Pedro não jogou bem, o Gabigol jogou bem. Não foi só os gols, não. Brigou, buscou, intensidade... rivalizou, ele levou o jogo como uma decisão. Mas a maioria do time do Flamengo não encarou o jogo como aquele jogo de decisão de campeonato. O Palmeiras teve essa entrega. Você vê até a preleção do treinador.
E aí fica em cima de quem? Do Vitor Pereira. A ação de um time que está no início de temporada. Eu não concordo com o que o Landim falou. Que agora tem mais opções. Mas nenhuma opção está no seu melhor. Aquele elenco lá de 2019 pode ser inferior, mas estava todo mundo voando. Até os caras que estavam no banco. Esse elenco de hoje não tem ninguém voando. Eu acho que só o Gabigol. O Gabigol está no momento... O início do Gabigol está muito bom. Então, assim, eu acho que o Flamengo chega com essa derrota, esse emocional abalado, mas é um grupo experiente, mas fisicamente, tecnicamente e conjunto, muito abaixo. Aí é um trabalho dos jogadores mais experientes, com o Vitor Pereira, com a comissão técnica, se fecharem, porque vai para uma competição muito mais difícil que foi a Supercopa. Olha que o Palmeiras é gigantesco, é a grande rivalidade do futebol brasileiro, mas o Mundial é mais forte, vai ser